Vamos falar do artigo 13b, pessoal. O artigo 13b do Código de Processo Penal, ele também entrou em vigor pela mesma lei 13.344 de 2016, num contexto de dar maior repressão aos casos de tráfico de pessoas, tá? Em especial o tráfico internacional de pessoas. Bom, o que o artigo 13b? Ele concede maior poder investigatório novamente para o MP e para a autoridade policial, mas desta vez com autorização judicial para requisitar, então, dados outros de prestadores de serviços de telecomunicações ou de telemática. Qual que é a ideia central, antes da gente ler o artigo 13b, a ideia central do artigo é facilitar a investigação e a localização de eventual vítima que seja vítima de tráfico de pessoas, tá? Então, olhem só o que diz o artigo. Se necessário a prevenção e repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, agora sim, só o artigo 149A, tá? O membro do MP ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou de telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, tá? Pessoal, isso aqui é imediatamente, é prazo exíguo. A ideia aqui, o parágrafo 1º esclarece, para efeitos desse artigo, sinal significa o posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade da radiofrequência, é para localizar a antena, localizar o local de onde partem eventuais ligações, onde possam esses supostos autores aí do crime de tráfico de pessoas estarem se comunicando, estarem com o celular ali, com o sinal aberto, dando sinal em alguma antena, está utilizando o celular e alguma antena está identificando esse local mediante posicionamento georreferenciado, né? Eu tô aqui falando dessas questões de telefone aí, quem entende tecnologia aí vai dizer, meu Deus, ela tá usando terminologia incorreta. Mas é isso, a gente chama de ERB, Estação Rádio Base, que é onde é a antena que vai ser identificada como, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu estou usando uma antena. Se eu estou usando o meu celular e estou usando o sinal do meu celular, da minha operadora, eu estou usando uma antena para isso. Então, se a empresa, no caso aqui da minha empresa de telecomunicação, a Vivo, fornecer essa identificação de qual é a antena que eu estou usando, fica muito mais fácil para a polícia me localizar, né? O raio de ação da polícia vai ser muito menor do que uma cidade inteira, por exemplo, né? Tá? No parágrafo 2º diz assim, na hipótese de que trata o caput, o sinal, tá? Isso é importante. O sinal não permitirá acesso ao conteúdo das conversas. Por quê? Porque o conteúdo das conversas é matéria para interceptação telefônica. E aí a gente precisa de uma autorização judicial específica para interceptação telefônica. E aí a interceptação telefônica ela é regrada por uma outra lei, tá? Deixa eu localizar aqui a lei para vocês anotarem aí, tá? A Lei das Interceptações Telefônicas é a Lei 9296 de 96. Lei 9296 de 96 é a lei que fala da interceptação telefônica e estabelece os requisitos para o juiz conceder essa autorização judicial, então, para a interceptação telefônica, tá? O inciso 2 do parágrafo 2º do 13b do CPP vai dizer: deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular pelo período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez, por igual período. Então, a operadora vai fornecer esse sinal aí por um período de 30 dias, renovável por uma vez só, né, por mais 30 dias, tá? E, obviamente, que essa renovação tem que ser pedida, né, vai ter que ser precedida de autorização judicial. Para efeitos superiores, inciso 3º, para períodos, superiores àquele de que trata o inciso 2, será necessária a apresentação da ordem judicial. Então, quer dizer, o sujeito vai pedir, a autoridade policial, o MP, vão pedir essa renovação por ordem judicial e vai apresentar para a operadora lá essa ordem judicial, tá? Na hipótese prevista nesse artigo, parágrafo 3º, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Por que se estabelece isso, não a instauração imediata?
porque às vezes a diligência ela é muito mais urgente do que uma burocracia de instauração do inquérito. Então, basta a ocorrência, o fato está em curso. Se vocês observarem o final do artigo 13b, diz que permite a localização da vítima ou suspeito do delito em curso, tá? Então, é algo que está acontecendo e requer uma atuação muito mais célere da atividade investigatória, tá? Inclusive, pessoal, olhem o que dispõe o parágrafo 4º para encerrar esse vídeo. Dispõe o seguinte: não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz, tá? Então é o seguinte, o que isso significa? Não é que o delegado de polícia e o Ministério Público vão sair requisitando sem ordem judicial, não é isso. A autoridade policial e o Ministério Público vão solicitar a ordem judicial e somente na hipótese de não vir essa ordem judicial no prazo de 12 horas, aí é que eles vão solicitar diretamente para a operadora, mas não é que eles ficam dispensados de fazer o pedido da ordem judicial. Eles vão fazer o pedido, não veio a resposta do pedido em 12 horas, eles estão autorizados a pedir diretamente para a operadora. E se a operadora se negar? Se, não vou cumprir, qual é a consequência? Mesma consequência para o descumprimento do 13, estamos no 13b, mesma consequência do descumprimento do 13a. Crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal. Ok? Ainda vou continuar aqui rapidinho, só para explicar para vocês